Pois, Samuel, aumenta um pouquinho esse microfone na frente para mim, fazendo favor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. Deus fala aqui do ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo, né? Deus falando através dele. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Por quem? Por Jesus Cristo. E nos deu o ministério do quê? Da reconciliação. E ele fala no 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra do quê? Da reconciliação. 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com quem? Com Deus. 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de quem? De Deus. Oh, glória a Deus. Sabe qual recado que é esse? É que um Deus que nunca errou com o ser humano, não foi ele que falhou. Geralmente, como eu disse a você, o normal é que busque reconciliação quem estava errado, quem errou. Mas o Deus que nunca errou com o ser humano, foi quem sempre buscou reconciliar. Foi sempre quem buscou a reconciliação. Quem errou foi o ser humano, desde o princípio, desde Adão. Mas a reconciliação quem está buscando sempre foi Deus, nunca fomos nós. Então isso é prova, meu irmão, de que, por mais que o nosso coração nos condene, como a Bíblia fala, maior é Deus do que o nosso coração. Como eu estava citando até na oração, na ministração desse louvor que nós cantamos agora, foi as mensagens dos domingos passados. O Davi, segundo os estudiosos, lá nos Salmos 32, ele fala disso, ele fala de quando ele pecou, ele se afastou da presença de Deus. E os estudiosos dizem que foi cerca de 1 ano em que ele escondeu esse pecado. Por quê, pastor? Porque a gente calcula assim, né? O pecado dele foi um adultério, não foi? Esse adultério gerou uma criança, sim ou não? Quanto tempo demora uma criança para nascer? 9 meses. A criança já havia nascido, já tinha um certo tempo de vida, quando Natan vem e denuncia o pecado dele. Então, baseado nisso aí, os teólogos calculam mais de 1 ano. Então, durante quase 1 ano, ou cerca de 1 ano, Davi ficou escondendo esse pecado longe da presença de quem? De Deus. Só que Davi era um adorador, irmão. Imagina Davi pegar a harpa para poder tocar e não ter coragem de tocar para Deus, porque ele sabia que ele estava em pecado. Imagina Davi, que era um homem muito próximo de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele gostava de adorar no templo, dançar para o Senhor. Você vê várias passagens de Davi adorando, dançando para o Senhor, e ele não conseguia fazer aquilo. Imagina Davi ficar afastado dos cultos onde ele ministrava, porque ele não se sentia no direito de ministrar. Mas não correr para Deus. Durante 1 ano, ele ficou afastado. E como nós estávamos cantando aqui, eu imagino a saudade de Davi. Porque lá no Salmo 32, que eu preguei aqui nos domingos retrasados, se eu não me engano, a Bíblia fala que ele diz assim, olha, enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram, pelo meu bramido de todo dia. Ele diz assim, pois a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio, ele diz. É o que acontece com a pessoa que fica separada da vontade de Deus, mas não por causa de Deus, por causa dela mesma, do seu próprio coração. Duvido que ele não tinha saudade, mas o seu coração o condenava, dizendo, você não pode voltar. Você nunca mais vai voltar a adorar a Deus, você nunca mais vai voltar a ser o rei Davi, você nunca mais vai voltar a ter direito, como foi o caso do filho pródigo. O filho pródigo não foi diferente. Eu duvido que ele não tinha saudade de voltar para a casa do pai, mas o seu coração condenava, dizendo, você não tem mais direito. Prova disso foi as próprias palavras dele, voltarei para meu pai, quando ele não aguentou mais mesmo, e disse, bom, aqui não tem jeito. Quando eu lembro da casa do meu pai, imagino que ele chorava, imagino que ele sentia saudade, mas ele fala assim, esse direito eu não tenho mais, eu vou lá para tentar reconciliar, ao menos como um trabalhador, ser contratado. Porque se eu for contratado pelo meu pai, se ainda tiver um pinguinho de misericórdia no coração do meu pai, e ele me fizer um trabalhador dele, um empregado, um escravo dele, eu vou estar melhor do que o que eu estou aqui.
Isso é a verdade. Irmão, olha para o pastor. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu explicar uma coisa. Quem está na igreja, mesmo que tiver assim, entre os piores, entre os mais distantes, entre os que têm menos entendimento, está melhor do que quem está no mundo ainda. Está entendendo, sim ou não? Entendeu o que eu quis dizer? Esse foi o raciocínio dele. É melhor eu chegar lá e ficar lá no último lugar, escondidinho, mas está na igreja, do que continuar onde? Está na casa do Pai, do que continuar no mundo, do que continuar nesse chiqueiro. E ele foi, e ele se surpreendeu. Por quê? Porque ele ficou afastado aquele tempo todo, não por causa do Pai, por causa do coração dele mesmo. Porque o Pai não o condenou da maneira que ele mesmo se condenava. Adão foi a mesma coisa. Você acha que ele não tinha saudade de encontrar com Deus, que vinha todo dia na viração do dia para encontrar-se com ele, para falar com ele? Mas ele não apareceu. Quando Deus veio na viração do dia, ele com medo, seu próprio coração condenava, disse: não tenho direito, não mereço. Mas era o seu próprio coração, mas que ele queria. Então, não deixa, meu irmão, o seu próprio coração te separar das bênçãos de Deus. Porque às vezes tem gente que está assim com Deus, mas às vezes tem gente que está assim com outras pessoas. Tem filho que está com saudade de falar com o pai, com a mãe, tem vontade de falar para o pai que ama, tem vontade, eu já atendi pessoas assim, tem vontade de falar para a mãe: eu te amo, mas nunca falou. Por quê? Por quê? Por causa do seu próprio coração, do orgulho do seu coração, da rigidez do seu próprio coração, do que Jesus chama, que eu vou te mostrar hoje, de dureza do próprio coração. Tem irmão que está com saudade de falar com outro irmão, tem saudade de quando ia na casa um do outro, tem saudade de quando almoçava junto, e hoje não faz mais. Por quê? Por causa da dureza do seu próprio coração. E tem gente que vai pagar um preço caro por isso, pela dureza do seu próprio coração. Irmão, não fica aí sentindo falta de uma coisa que você não precisava estar tendo falta. Tem marido que sente saudade da esposa, tem esposa que sente saudade do marido, está sofrendo, mas por causa da dureza do coração fala: não volto, não perdoo, não vou voltar. A reconciliação, o ministério da reconciliação, ele pertence a Deus e ele vem para isso, para que possa consertar o que está errado. Mas o que atrapalha o ministério da reconciliação? A própria dureza do coração do homem. Quem está entendendo, diga amém. Então fala comigo, fala: reconciliação é atrapalhada pelo próprio coração. Fala: pela dureza do coração. Porque tem muita gente que já era para ter se reconciliado, ou com Deus, ou com Jesus, ou com um irmão, ou com uma irmã que falhou, ou com o pai, ou com a mãe, ou com o sogro, ou com a sogra, ou com o filho, com a filha, ou até com o marido e com a esposa, mas a dureza do coração não deixa. E aí vai sofrendo com isso. E aí vai padecendo com isso. E aí sempre acha que vai ter mais tempo para isso. E aí onde você vê depois tanta gente chorando amargamente de remorso, o dia que alguém parte, vai embora. Ai, meu Deus, eu queria ter tido tempo para poder perdoar, eu queria ter tido tempo para poder acertar as coisas. Tempo teve, o que não deixou? A dureza do coração. Cuidado com a dureza do seu coração, meu irmão. Ela pode estar te afastando de Deus, pode estar te afastando da alegria, pode estar afastando você da paz, afastando você das bênçãos de Deus e afastando você até da salvação. Porque muita gente vai ficar longe da salvação por causa da dureza do quê? Do coração. Irmão, quanta gente já conversei, sinto saudade dos cultos, da igreja, foi uma bênção. Mas quando você fala para ela: por que você não volta? Não, me decepcionei muito. Ai, porque esse negócio de igreja não sei o quê, que esse negócio de igreja é isso, que é aquilo, porque tem gente muito errado, porque tem gente muito complicado, porque é isso e aquilo. Não é gente errado, não é gente complicada, é a dureza do seu coração, que faz você ficar distante de algo que você não precisava estar,
que faz você ficar longe da presença do Pai. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu quero te mostrar algumas coisas hoje a respeito da reconciliação. O que é reconciliação, pastor? Reconciliação é reaproximação. Reconciliação é recuperar, é consertar, é refazer. Deus gosta de operar desse jeito. Reconciliação é a maneira de Deus operar. Está entendendo, sim ou não? Deus opera por meio da reconciliação. Deus gosta de unir, Deus gosta de juntar, Deus gosta de consertar, Deus gosta de recuperar, Deus gosta de arrumar. E por isso que a Bíblia fala que esse ministério aqui da reconciliação é um ministério da parte de Deus. Por outro lado, o ministério do diabo é o ministério da separação, da divisão. O diabo, ele gosta de dividir, de separar, de desunir. Tudo que você vê aonde é ministrado, é pregado, é colocada desunião, separação, divisão, afastamento, faz parte do ministério do diabo. É divisão na igreja, é divisão entre a família, é separação do casal, é desunião entre os irmãos, tudo isso é do diabo. Então entenda o que eu estou pregando para você por esses dias, o que eu estou ministrando para você, o quanto isso é sério. Nosso Deus trabalha dessa maneira, Deus trabalha pelo ministério da reconciliação, que é citado aqui em 2 Coríntios 5,18. E eu quero mostrar isso para você através de uma declaração de Jesus. Olha o que diz lá em Lucas, capítulo 19, verso 10. Vamos lá. Lucas, capítulo 19, verso 10. Então Deus sempre prefere consertar, arrumar, recuperar, refazer, reaproximar. E o diabo sempre prefere dividir, separar, afastar, desunir. Esse é o ministério do diabo. Lucas capítulo 19, verso 10. Vai marcando aí que eu vou te dar bastante versículo hoje. Lucas 19, 10. Quem achou, diga amém. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia. É isso aqui. Então Jesus, ele representa o ministério da reconciliação. Tanto é que lá em 2 Coríntios ele fala, né? Deus nos reconciliou através de Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Então tudo que está perdido, Jesus veio salvar, restaurar, refazer, reconstruir, reconciliar. Jesus veio salvar o que estava perdido. Se você pegar Lucas capítulo 15, que está um pouquinho antes, nós não vamos voltar lá hoje não, mas você vai ver as 3 parábolas que Jesus fala a respeito disso, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo, a palavra da dracma perdida. Em todas elas você vê Jesus mostrando a importância de alguém que tinha se afastado, voltar a estar perto de novo. É a ovelha longe do pastor que se deu mal. É o filho que se afastou do pai. É a dracma que se perdeu da mulher. Então essa é a ação do diabo nesse mundo. Esse é o ministério da divisão. Que Jesus veio combater com o ministério da reconciliação, para trazer a ovelha de volta, para trazer o filho para a casa do pai e para devolver a dracma para sua dona. Está entendendo, sim ou não? É assim que Deus opera. E tem gente que não percebe o ministério do diabo, ou o ministério da divisão. O quanto ele tem operado nas famílias, o quanto ele tem operado nas casas, o quanto ele tem operado nas igrejas. Cuidado, meu irmão. Tudo que é divisão, afastamento, distanciamento, separação, é do diabo. Falo para você, isso em todas as áreas. Todo aquele que se esconde, que se afasta, ele está se separando de Deus. Eu não anotei aqui no meu esboço, mas a Bíblia fala, acho que é Provérbios, que aquele que se separa, busca seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. E é verdade.
Acho que é Provérbios. Vê se você acha aí para mim, Samuel. Se achar, coloca aí para mim. Acho que aquele que se afasta, aquele que se separa, busca o seu próprio interesse. Por que o seu próprio interesse? Você já viu os nossos interesses ser igual ao de Deus? Não é. O mais bonzinho que ser humano que você seja, os interesses da nossa carne, as nossas vontades, não são a vontade de quem? De Deus. Aliás, para fazer a vontade de Deus, muitas vezes a gente tem que deixar a nossa. E Deus fala claramente, está ali, ó. Busca o seu próprio desejo, aquele que se separa. E esse aqui não pode ser o ministério da reconciliação, porque o desejo de Deus não é a separação. O ministério da reconciliação é o desejo de Deus. Mas veja que o seu próprio desejo, o que diz ali? O seu próprio desejo faz a pessoa fazer o quê? Quê? Quem está aqui, diga amém. Bom dia. Olha para o irmão, pergunta para ele, está acordado? Amém. Olha aqui de novo, vamos lá. Quem está comigo, diga amém. Amém. Presta atenção. Busca o seu próprio desejo, aquele que se... Vamos entender isso aqui? Aquele que se separa, está buscando o seu próprio, não de Deus. Ficou claro, sim ou não? Que o desejo de Deus, o ministério de Deus é o ministério do quê? Da reconciliação. Vamos entender tudo. Aquele que se separa da igreja, aquele que se separa do seu marido, aquele que se separa da sua esposa. E aí eu vou entrar num assunto polêmico que eu relutei ontem. Eu falei, não sei, meu Deus, Jesus, eu não quero falar isso. Aí Deus falou assim, tem que falar. Jesus, mas é um assunto complicado, Senhor. Acho que eu não vou pregar isso não. Falei ontem, acho que não vou pregar isso não. Aí hoje de manhã eu sentei de novo, Deus falou, você vai falar. Então eu vou falar. Amém? Aquele que se separa, busca o seu próprio desejo. Busca o seu próprio desejo é aquele que se separa. E ele insurge-se contra a verdadeira, o quê? Qual que é a verdadeira sabedoria? A da palavra. Essa aqui. Pode ter gente muito sábia, porque o fulano é instrutor, é palestrante, é filósofo. Hoje tem um monte de filósofo. O camarada falou contra a palavra de Deus, para mim é um burro. Me perdoa a minha sinceridade, já deixei de ouvir. Que a verdadeira sabedoria é o quê? Diz que tem uns filósofos aí, porque tem uns pensamentos, e tem gente que gosta de escutar. Aí a pessoa começa a falar assim, eu não acredito que exista Deus. Então volta do zero e começa de novo, que você precisa pensar bem. Porque Deus a prova da existência dele está em tudo quanto é lugar. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio, começa sendo temente a Deus. Pronto, vamos lá. E todo aquele que se separa, o que a Bíblia está dizendo? Insurge-se. O que é se insurge-se? Vai contra. Se levanta contra a verdadeira o quê? A verdadeira sabedoria, então, não é se separar. Não é se afastar, não é se isolar, não é dividir. A verdadeira sabedoria é aproximar, é reconciliar. É o ministério da reconciliação. Quem entendeu, diga amém. E aí eu mostro para você que Jesus fala isso lá em Mateus 19. Vamos lá? Essa é a questão polêmica que, por mim, eu não entraria hoje não. Mas Deus mandou eu pregar. Mateus capítulo 19, versículo 4. Mateus 19, 4. Chegaram para Jesus certa vez, e querendo pegar Jesus, como sempre, os fariseus queriam que Jesus falasse alguma coisa que não devia, querendo provar ele, testar ele, tentar ele, fizeram uma pergunta para ele assim, Senhor, o homem pode separar da sua mulher por qualquer motivo? Um homem pode dar para sua mulher carta de divórcio por qualquer motivo? Escuta a resposta de Jesus. Ele, porém, respondendo, disse, não tendes lido que no princípio o Criador os fez o quê? Macho e fêmea? 5. E disse, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua
mulher, e serão dois numa só carne. Vocês não leram a Bíblia, não? Versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Agora presta atenção nisso. Portanto, o que Deus o quê? Ajuntou. Não separe. O que Deus fez foi juntar. O que Deus fez foi unir. O que a gente faz, você vai ver por causa da dureza do nosso coração, é o quê? Separar. E por que, pastor? Lembra de Provérbios? Por causa do seu próprio desejo, não de Deus. Busca o seu próprio desejo, aquele que se separa. Pense você que uma pessoa está afastada, se separou da igreja, se afastou do marido, se afastou da esposa, porque ela está procurando desejo de Deus. Não. Está procurando desejo dela. Não. Para mim é melhor ficar assim. Para mim é melhor desse jeito. Mas será que é isso que Deus quer? Para mim é melhor ele lá e eu aqui. Tá, eu já expliquei aqui que existe uma diferença muito grande entre você perdoar, reconciliar e conviver. Eu estou falando no fato, ou no caso onde pessoas, elas justificam, né, a questão de não reconciliar, de não falar, de não olhar na cara, de não trocar uma palavra sequer com algo que fosse melhor, né? Como se fosse algo melhor. Não, assim está melhor. Não. É você buscando o seu próprio desejo, porque Deus juntou. E o que Deus juntou, Jesus falou claro. Não separe quem? O homem. Porque Deus junta. Quem separa é quem? O homem. Deus não separa. O ministério que Deus nos deu é o ministério da reconciliação. Presta atenção. Vamos lá. Versículo 7. E disseram eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? O ser humano é terrível, né? Eles queriam pegar Jesus. Ah, é, Jesus? Não pode separar? Não, o que Deus uniu não separa o homem. Então o que Moisés deixou? O que Moisés permitiu? Moisés falou que podia, que era só fazer uma carta de divórcio. A partir de hoje não quero mais essa mulher porque eu não aguento ela. Ela é uma cobra venenosa. Aí você dá para ela e pronto, está resolvido. A partir de hoje não aguento mais esse homem. Não sei o que eu fui fazer da minha vida. Minha mãe falou, eu não escutei. Tá resolvido. Se fosse assim, né, pastor, pode fazer isso, pastor? Moisés deixou, é o que ele estava falando para Jesus, né? Moisés deixou, Senhor. A gente não pode fazer para resolver isso, que eu não aguento mais essa mulher. Quem estava perguntando isso, de certeza que já queria, cair fora. Por que Moisés deixou? Aí Jesus fala um negócio tremendo. Versículo 8. Disse-lhes ele: Moisés, vírgula, lê você, por gentileza. Vírgula, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. E no princípio quem foi que criou tudo? Deus. Ele é a verdadeira sabedoria. Por isso que a Bíblia fala em Provérbios que quem se separa, insurge-se, se levanta contra a verdadeira sabedoria, as coisas principais, as coisas iniciais. No começo não era assim. Posso falar? No começo não era para ser essa várzea que está hoje, casamento. Essa bagunça que está hoje, até dentro da igreja. Não era para ser assim. A verdadeira sabedoria não criou as coisas desse jeito. Isso é dureza do coração de quem? Não era para estar essa bagunça de abrir igreja para tudo quanto é lugar. Porque eu não concordo com o outro, faz o quê? Separa, pelos seus próprios desejos, não pelo de Deus. Buscando os seus próprios, que eu não vou ficar debaixo de obediência a ninguém, não. Eu vou fazer do meu jeito, aí separa. Aí aquela separa a outra, e separa. E você vê que eu já preguei isso aqui várias vezes. O reino de Deus não cresce. Não cresce, você vê que não cresce. Por quê? O que separa, ele faz assim, ele pega metade daqui e leva para lá. E continua do mesmo jeito. E às vezes até diminui.
Porque a metade que foi para lá, às vezes lá não continua, porque foi coisa do próprio desejo, aquela metade não volta de volta. Aquela metade faz o quê? Vai embora, vai dar conta a Deus. Vai dar conta a Deus. Não era para estar essa bagunça que está hoje, irmão. De separação de casal e divisão de igreja e separação de família. Isso é coisa da dureza do nosso coração. Jesus foi claro, Jesus falou assim, ó, Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração, mas no princípio não foi. E aí eu vou entrar numa coisa polêmica aqui agora, que é o que eu não queria pregar. Mas no versículo 9 diz assim, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, presta atenção nisso, quem está prestando atenção, diga amém. Então tá. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa do quê? Prostituição, adultério, né? Venda do seu próprio corpo, e casar com outra, comete o quê? Adultério. E o que casar com a repudiada, também comete o quê? Tem gente, irmão, que ignora isso aqui. Tem muita gente que ignorou isso aqui completamente. Infelizmente até dentro da igreja. Porque Jesus está sendo claro. Jesus está dizendo assim, ó, vamos organizar as coisas como eram no princípio? Vamos colocar ordem nessa bagunça? Porque o ser humano, irmão, não mudou não. Você acha que esse negócio de divórcio é só de hoje? Está aqui, ó. Você acha que estavam perguntando tanto para Jesus isso aqui por quê? Isso aqui era um que estava com uma hoje, amanhã já queria estar com outra, depois já queria estar com outra. Sim ou não? Sim. Jesus falou, vamos colocar ordem nessa bagunça. O negócio não é bagunçado assim não. Fala comigo, casamento é coisa séria. Qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete o quê? Sou eu que estou dizendo, irmão. Quem está dizendo é a palavra. Deixa eu deixar bem claro, há casos e casos, tá? Pastor, eu separei, não foi por causa de adultério, e eu acabei encontrando outra pessoa e me casei com outra pessoa. Vamos lá, primeiro caso, se você fez isso no tempo da sua ignorância, quando você não conhecia a verdade ou a verdadeira sabedoria, Deus não vai levar em conta. Está escrito que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Segundo caso, pastor, não foi eu que me separei. Meu marido não quis mais e me abandonou. Minha esposa não quis mais e me abandonou. Eu vou ser obrigado por causa da outra pessoa, porque você concorda comigo que ninguém força ninguém, ninguém manda em ninguém, sim ou não? Se amanhã a esposa vira a cabeça e fala, não quero mais saber, estou indo embora. Eu sou obrigado a ficar solteiro, solteira? Não. A Bíblia fala isso. A Bíblia diz que se o incrédulo, né, ou o infiel quiser ficar, que fique, lute até o fim. Se ele amanhã ou depois falar, eu estou indo embora, não quero mais saber, não faça isso, estou indo, fui. Eu posso reconstruir a minha vida, pastor? Deus prefere que haja reconciliação sempre, sempre, tá? Mas a Bíblia diz que o irmão ou a irmã não é obrigado a ficar escravo, preso. Alguém que não quer ficar com ela, que não quer seguir com ela, que não quer seguir os seus próprios princípios. Mas não é para todos, você vai ver que Jesus vai falar isso já já. Essa palavra é para quem pode recebê-la. Eu já vi muitos homens de Deus que eles não erraram. Eu já vi muitas mulheres de Deus que elas não erraram. O seu marido e a sua esposa foram embora, mas por causa do amor à obra e testemunho, decidiram continuar sozinhos. Eu vi, eu conheço. Mas não é obrigado. É o segundo caso. Se a pessoa partiu, você não é obrigado a ficar com ela. Amém? Ela que decidiu. Aí você também não vai ficar preso. E o terceiro caso, se houve o adultério, se houve a prostituição. Quem entendeu, diga amém. São 3 casos. Mas cuidado com essa brincadeira, irmão. Porque pela dureza do coração do homem, houve a permissão da carta de divórcio, como disseram aqui,
Moisés concedeu. Mas não é para ficar essa brincadeira que, não deu certo, vamos embora. Não deu certo, vou separar. Ficou difícil, estou indo embora. Irmão, casamento é coisa séria. Se você fez votos diante de um altar, se você fez votos diante de uma autoridade lá no cartório, lá alguém disse a você, é de livre, espontânea vontade e tal, irmão, agora aguenta. Agora você luta, agora você batalha. Porque o desejo de Deus nunca foi a separação. E hoje até dentro da igreja, me perdoe, até no meio de pastores. Você vai na igreja hoje, o pastor apresenta a esposa. Essa aqui é a minha esposa, pessoal. Olha aqui, que Deus abençoe ela e tal. Aí você volta no outro culto e está apresentando outra. Não, irmão, mudou, aquela lá não deu certo, agora é essa aqui. Tá bom, aí você vai embora, volta no outro culto, já tem outra já. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Que brincadeira é essa, irmão? Que negócio é esse? Foi incompatibilidade. O amor acabou. Mentira, o amor não acaba. Entrou o pecado. Entrou o desejo do próprio coração. Pastor, e aí? O senhor me colocou na... Não, eu não, já começa por aí. Quem está falando é Jesus. Mas como é que eu faço agora, pastor? Porque eu estou numa situação complicada, porque eu separei, não foi por causa da prostituição, do adultério. Aí não tinha mais como, pastor, não aguentava mais. Então você tem duas opções. Ou você fique sozinho, ou você ore para voltar com aquela pessoa. Para que Deus restaure a vida dela, para que Deus traga ela a Cristo e volte. Mas repito, se você fez isso num tempo de ignorância, onde você não tinha essa consciência, e a pessoa já reconstruiu família, não vai orar agora para que se quebre aquela outra família e volte a sua. E você também já reconstruiu família, não vai fazer pior do que já está. Que vai ficar uma bagunça maior ainda. Se foi no tempo da ignorância, você não sabia, agora conserte a sua vida e refaça. Como uma pessoa que Deus colocar no seu caminho, de acordo com a vontade dele, desde que não tenha compromisso. Quem entendeu, diga amém. Mas que fique claro para nós, não só na questão do casamento, mas em todas as questões, que o ministério de Deus é o ministério da reconciliação. Que aquele que se separa, ele busca o seu próprio desejo, não de Deus. Não de Deus. Que o desejo de Deus é muito claro, que se haja reconciliação. E aquele que faz isso, insurge-se, levanta-se contra a verdadeira o quê? Sabedoria. Vou mostrar outros exemplos que eu estou falando para você. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Amém. Então vamos lá. Jeremias capítulo 18, versículo 1. Abra sua Bíblia lá. Enquanto isso, você vai abrindo em Jeremias, eu vou pedir para o Samuel colocar ali para mim, Provérbios 14, 9, na Bíblia NVT. Eu gostei dessa tradução. Você vai abrindo em Jeremias 18, tá? Abra aí, Jeremias 18. Estou fazendo assim para ir mais rápido. E ali na tela vai estar Provérbios, capítulo 14, verso 9. Quem achou, diga amém. Olha aqui primeiro na tela, já nós vamos ler aí Jeremias 18, tá? Ali diz assim, os insensatos zombam da própria... Você sabe o que é isso? Quem não tem juízo, irmão, está errado e não está nem aí. Em outras palavras, insensato está errado e para ele tanto faz. Mas olha o que a Bíblia diz. Os justos a reconhecem quem, pastor? A própria culpa. Os justos reconhecem a própria culpa e fazem o quê? Buscam reconciliação. Então olha para o pastor. Se você é aquele que sempre busca reconciliação, dê glória a Deus por isso, que você é uma pessoa justa diante de Deus. Deus te vê como justo, Deus te considera como justo, porque o justo ele se preocupa, ele assume, ele reconhece sua culpa e ele busca o quê? Reconciliação. E o insensato não está nem aí. O insensato está errado e zomba da própria culpa. Então quando acontece isso, principalmente dentro de casamento,
Pastor, meu marido está errado, e ele nem se preocupa com isso, quem busca acertar as coisas sou eu. Glória a Deus. Você tem um ministério dado por Deus, você tem um ministério da reconciliação. Agora, os insensatos, Deus vai tratar com você, viu, irmão? Não pense você que, pelo fato de ter alguém cristão, justo, que sempre busca reconciliar, que as coisas vão ficar assim. Eu estou nem aí não, se ele quiser ele vem atrás, se ela quiser ela vem atrás. E tem muita gente assim. Não pense que vai ficar assim, porque vai chegar o tempo que você vai ser tratado pelo próprio Deus. Você já ouviu falar de Nabal na Bíblia? Quem já ouviu falar de Nabal? Quem nunca ouviu falar para você? Nabal foi mulher de Abigail, é isso? Abigail, né? Foi marido, né? O que eu falei? Marido de Abigail. É Abigail? É Abigail. O Nabal, você sabe o que ele fez com Davi, né? O Davi cuidou do rebanho de Nabal. O Davi fez muita bondade para Nabal. Um dia, Davi estava precisando de alimento. Ele foi pedir comida. Nabal era um homem muito rico. Riquíssimo. O Davi falou mandou servos lá se ele poderia conceder alguma coisa. Ele humilhou Davi, desprezou Davi. Quem que é Davi? Deve ser algum escravo que deve ter fugido do seu senhor. E aí vem os seus servos, trazem resposta para Davi. Davi falou, é? Amanhã não tem mais ninguém vivo naquela casa. Davi tirou a espada dele e foi para cima, irmão, com sangue no olho. E essa sábia mulher tinha um ministério de reconciliação. Quem sabe eu prego sobre ela aí nos próximos domingos. Ela se apressa, ela vai na frente, quando ela fica sabendo, alguém diz, olha, amanhã cedo tua casa não tem mais ninguém vivo se você não fizer alguma coisa. Porque Davi está vindo aí, Davi foi humilhado, Davi foi desprezado, e ele vai vingar. Ela se prepara, se arruma, coloca muitos presentes, comidas, e vai, pega seus servos e se adianta. E o Nabal? Os insensatos zombram da sua própria? Nabal, tá nem aí, vai fazer nada não. Eu dou um recado para você, que se acha muito valentão. Você que às vezes faz coisa errada, o outro fala para você, te ameaça e fala, tá nem aí, faz mesmo. Quer fazer, faz. De vez em quando um valentão morre por aí. Você fecha os outros lá no trânsito, a pessoa xinga, você fala, vai. Ao invés de pedir perdão, por favor, olha, me perdoe, eu errei. Me desculpa, puxa vida, eu errei. Tô nem aí, faço mesmo. De vez em quando tem um valentão morrendo. Você vai ver que o Nabal foi a mesma coisa. A Bíblia fala que ela foi, e ela se humilhou perante Davi, procurou a reconciliação, que é o ministério dado por Deus através de Jesus. A Bíblia diz que Davi falou assim, olha, você é uma mulher bendita, porque você me impediu, você me convenceu. Ela fez o que Jesus Cristo fez, a reconciliação, para que não houvesse morte. Diga glória a Deus. Davi falou, você limpou as minhas mãos. Porque ela olha para Davi, ela fala assim, não suja as mãos do Senhor com isso. Não vale a pena. Guerreie as guerras do Senhor, o homem de Deus. Não perde o tempo do Senhor com isso. E Davi volta atrás. Porque o sábio, ele reconhece o erro e busca o quê? Reconciliação. Aí ele voltou atrás. Não vou fazer isso. Olha, bendita foi Deus que colocou você aqui. Glória a Deus. Faz isso, irmão. Seja pacificador, tenha o ministério da reconciliação. Sabe uma das coisas que Deus odeia? Quem planta contenda entre os irmãos. Aquele que fica ligando lá. Você viu o que a fulana fez? Falou isso e isso de você. Fez isso, fez a festa, não te convidou, você não ficou sabendo? Não chamou você. Você viu a outra lá? Bom, pelo amor de Deus, vai se converter. Para. Não, você viu? Você viu?
A hora que você entrou, o outro olhou de rabo de olho para você. Você não viu, não? A pessoa nem viu nada, mas o infeliz, com o ministério da divisão, com o ministério da separação, ele gosta de fazer isso. Está entendendo o que eu estou falando? O que tem o Ministério da Reconciliação, ele faz o contrário. Quando alguém vem falar assim, eu não sei, eu passei, o outro parece que olhou meio estranho para mim, ele fala assim, não, isso é coisa da tua cabeça, deixa de ser bobo, não tem nada a ver. Para com isso. Amém, Jesus? Então ora a Deus, pede a Deus, fala, Deus me dá esse Ministério da Reconciliação. Para encerrar a parte de Nabal, que depois a gente vai falar dele em uma outra oportunidade, a Bíblia diz que Davi reconciliou, não fez nada. Só que o Nabal não ficou por isso mesmo. Quando Abigail chega em casa, ele estava aqui, mamado, tinha bebido todas, estava nem aí com a própria culpa dele. A Bíblia diz que ela deixou no outro dia, ela falou com ele o que tinha acontecido, a Bíblia fala que ele endureceu como uma pedra. E alguns momentos depois, não sei se foi dias depois, horas depois, ele morreu. Então não pensa a pessoa que, fulano reconciliou, ele que vem atrás de mim, estou nem aí mesmo e tal, que vai ficar por aí. Não, isso é coisa séria mesmo. Nós temos que procurar o Ministério da Reconciliação. Os insensatos zombam da própria culpa, mas os justos a reconhecem e buscam o quê? Reconciliação. Busca, irmão. Busca reconciliação com teu filho, busca reconciliação com teu irmão, busca reconciliação com a tua esposa, busca, irmão, busca. Para com essa brincadeira de passar uma semana, um mês dentro da própria casa com o marido, com a esposa, sem se falar. Para com essa brincadeira, uma dessas aí você vai embora e aí a coisa vai ficar feia. Tô nem aí não, quiser fala, vem falar comigo e passa lá os dois, né, com coração duro, os dois duros de coração, sem se falar uma semana, sem se falar um mês, tem gente sem falar há anos aí. Deixa de ser bobo, vai buscar reconciliação. Você está entendendo, sim ou não? Quem está falando com você hoje é Deus. Uma hora dessas você vai embora e aí acabou. Porque a dureza do coração de Nabal fez ele ir embora. E sabe o que aconteceu? Deus deu Abigail para Davi. Se tornou esposa dele. Então isso é coisa séria. Vamos lá, volta aqui onde eu pedi para você abrir Jeremias 18:1. Quem achou, diga amém. E a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, vamos pular por causa do horário, para mim não estender muito. Vamos pular direto para o versículo 4, tá? Por causa do horário. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que bem pareceu aos seus olhos. O que eu quero mostrar para você aqui? Deus leva Jeremias na casa do oleiro e ele mostra o oleiro fazendo um vaso. De repente, quando o oleiro está fazendo um vaso, aquele vaso quebra na mão dele. O oleiro não pega aquele barro todo quebrado, porque você sabe que o que está quebrado é mais difícil de consertar, de refazer. Ele podia jogar fora e pegar um barro molinho, novinho em folha e começar de novo. Mas não, presta atenção. E tornou a fazer dele, daquele que já tinha sido começado, que acabou se quebrando, tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem pareceu aos seus olhos. Esse é o ministério da reconciliação. Esse é o Deus que apareceu para Jeremias, que estava dizendo, olha, em outras palavras, eu não vou jogar fora, eu vou consertar. Vou pegar desse mesmo aí, eu vou fazer outro. Esse mesmo casamento, essa mesma família, esse mesmo lugar, essa mesma igreja, essa mesma empresa. Porque nós temos a dureza do coração e queremos dar carta de repúdio para tudo. Queremos dar carta de divórcio para tudo. Tive problema na igreja, o que eu faço? Sai da igreja. Tive problema no serviço, o que eu faço? Sai do serviço. Tive problema com o vizinho, mudo de casa. Até quando você vai ficar desse jeito? Tive problema com o marido e com a esposa, separo. Tive problema com meu irmão, não falo mais com ele. Com a outra irmã, não falo mais com ela. Tive problema com meu pai e com a minha mãe, não converso mais com eles.
Irmão, onde você vai parar? Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Está na hora de nós começarmos a entender o que é reconciliação. Ela serve para isso. Porque nós queremos dar carta de divórcio para tudo. Quebrou, joga fora. Não. Deus não é Deus que nos trata como descartáveis. E nós não podemos tratar as coisas que Deus nos dá como descartáveis também. Tudo tem um valor. E se tem valor, não pode ser jogado fora. Vale mais a pena recuperar. Vale a pena refazer. Como eu falei que a palavra reconciliação significa arrumar, consertar, reparar, refazer. Quem está entendendo, diga amém. Repara, meu irmão, refaz. Para de jogar fora as coisas que estão dando errada. Um casamento que começou na presença de Deus, foi apresentado diante de Deus, deu algum problema, joga fora. Misericórdia, meu irmão. Olha o valor que tem filhos no meio, tem tempo aí investido. Vai jogar fora e começar tudo de novo? Se a pessoa não mudar, vai dar errado de novo. E ela não sabe consertar, reconciliar, ela vai jogar fora de novo. E vai viver jogando fora as coisas que Deus dá. Refaz, veja o valor que tem, reconcilia. Recupera. Porque tem gente que não consegue ter o ministério da reconciliação. Vive de igreja. Me perdoe se você é assim. Aqui eu acredito que não tenha ninguém. Mas você conhece alguém assim? Pessoa que vive de igreja em igreja. Não entendeu isso aqui. Não tem o ministério da reconciliação. Porque teve problema aqui, vai para lá. De lá vai ter problema de novo, vai para lá. Porque não sabe reconciliar. Vai ter problema de novo em outro lugar. Porque sempre vai ter o quê? Problema. Se eu não aprender a reconciliar, eu não vou ficar em lugar nenhum. Vai estar casado com um hoje, amanhã vai separar e vai casar com outro e vai ter problema de novo. E vai ter, porque casamento tem problema, tem ou não tem? Ou tem casamento perfeito? Não tem. E vai casar de novo, e vai continuar desse jeito. Deus está nos chamando a atenção do ministério que Ele nos deu através de Jesus Cristo, é chamado ministério do quê? Da reconciliação. Como diz 2 Coríntios, capítulo 5. A palavra que Ele tem dado a nós, Ele deu para nós a palavra da reconciliação. E nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas tratam tudo como descartável. Quem está entendendo, diga amém. Acorda, meu irmão. Quem se separa, busca o seu próprio desejo. E está indo contra a verdadeira o quê? Sabedoria. A verdadeira sabedoria reconcilia. Para encerrar rapidinho, nós já vamos orar. Pode até ficar de pé já, por gentileza. Coloca para mim 2 Reis, capítulo 4, verso 42. Eu já vou encerrar. Quem está entendendo, diga amém. Olha o que diz 2 Reis 4, versículo 42. A Bíblia diz que Eliseu havia mandado fazer uma sopa de ervas para que os profetas ali, os filhos dos profetas comessem. Aí um jovem foi lá buscar uma erva para fazer a sopa. Só que ele não tinha conhecimento, ele não entendia. E olha o que aconteceu. É o 4? (42). Deixa eu ver, acho que eu marquei errado. Espera aí, rapidinho. Deixa eu ver se eu não marquei errado aqui. Eu marquei errado. É o 39. Volta rapidinho, 39. Então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava. Parra brava significa erva venenosa. E colheu dela sua capa cheia de coliquínticas e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não... Posso falar rapidinho isso aqui? Cuidado, irmão, para não ficar comendo coisa que você não conhece. Porque tem muita gente começando na fé. Eu estava falando de sexta-feira. Hoje a internet está infestada de pregação, de pastor, de pregador, de doutrina, de tudo quanto é jeito. E se você sair pela internet, você pode achar coisa que você não conhece, trazer para você.
para trazer para dentro da tua casa. Eu estava falando aqui que tem pastor de internet que nunca pastoreou uma igreja aí. Mas está lá na internet pregando. Nunca cuidou de uma alma, nunca discipulou ninguém. Nunca lutou por ninguém, mas está lá na internet pregando. Não foi ungido por ninguém, não se submeteu a autoridade nenhuma, às vezes sentou nem numa igreja para passar pelas fases. E está lá na internet pregando como pastor. Então cuidado, porque eu já vi dar ruim esse negócio aqui. Aí eu escutei na internet um pastor, um profeta, que falou para fazer isso, aí a pessoa traz para dentro dela, está trazendo veneno. Traz para casa, está trazendo o quê? Veneno. Cuidado, se você não conhece, pergunta. Pastor, eu escutei um pastor falando isso aqui, o que o senhor me fala disso aqui? Pode perguntar, não fico bravo não. Ou você mesmo, vai na Bíblia, pega um irmão com mais tempo, fala, irmão, me fala isso aqui. Cuidado. Trouxe veneno, porque não conhecia. Versículo 40. Assim, tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram dizendo, homem de Deus, a morte na panela. E não puderam? Eu preguei isso aqui alguns dias atrás. Se uma sopa cai veneno, e alguém chega para você e fala assim, olha, caiu um pouquinho de chumbinho enquanto estava fazendo a sopa, mas fica tranquilo que eu peguei a concha assim, tirei por cima, pode comer. Você comeria? Ninguém comeria. Qual que seria a maneira mais fácil de resolver isso aqui? Caiu veneno na sopa, foi feito com veneno. Qual seria a maneira mais fácil de resolver isso? Joga fora e faz outra. Por que Deus ele não gosta de fazer do jeito mais fácil, do jeito que a gente pensa em fazer? Porque o jeito mais fácil seria esse. Só que será que é assim que Deus quer fazer? Porque o homem de Deus vai fazer o que é a vontade de Deus. O jeito mais fácil, menos arriscado, joga fora, vai lá, pega e faz de novo, pega outra nova, pega diferente. Ele falou, não vai jogar fora. Não, olha como Deus é, não vai jogar fora. Versículo 41, o que vai fazer? Porém ele disse, trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela, e disse, tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum no quê? Pronto, é isso aqui que eu quero mostrar para você. Como é que Deus age? Por que Deus não fez da maneira mais fácil? Joga fora, refaz de novo. Deus preferiu fazer da maneira mais difícil, mais arriscada. Só para quê? Fala comigo, para não jogar fora. Pois é. Se Deus não quis jogar fora um caldo de sopa, por que tem gente jogando um casamento fora por causa de qualquer coisa? Se Deus não quis jogar fora, ele quis recuperar, reconciliar um caldo de sopa, que era só ir atrás de outra coisa e fazer. O que Deus está mostrando para mim e para você? Qual a mensagem por trás disso? Por que tem gente que joga o seu ministério fora por qualquer coisa? Troca de igreja por qualquer coisa. Para de falar com o marido, com a esposa por qualquer coisa. Para de falar com o irmão por causa de qualquer coisa. Você está entendendo a mensagem por trás disso, sim ou não? Irmão, presta atenção. Deus não quis jogar fora. Deus está deixando uma mensagem através do profeta que ele preferiu arriscar, fazer algo arriscadíssimo, só para não jogar fora um caldo de sopa. Isso tem que levar a gente a pensar. Porque hoje nós somos um povo, estou falando de todos nós, que qualquer coisinha faz a gente querer descartar as coisas. A gente está esquecendo de reconciliar, a gente está esquecendo que existe a reconciliação. E onde há reconciliação, há a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não é descartar, não é jogar fora um casamento, uma casa, uma família, nada disso. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então pega o seu papel,